estamos cada vez mais interessados em estudar uma literatura sobre teoria social. O Guilherme falou do Manuel Castells. Eu vou recorrer especificamente ao John Brathwaite para tratar dessa questão. São dois autores que dialogam e que estão muito preocupados em discutir o que vem a ser essa nova sociedade em rede. Eu quero explicar aqui nesse parágrafo inicial uma mudança de orientação das pesquisas do NEF que ocorreu nesse último ano. Nos anos anteriores, nós perguntávamos qual que é a melhor solução jurídica para esse problema. A gente estava um pouco interessado em pensar o direito isoladamente. A pergunta que orienta as pesquisas nossas desse ano é qual é a melhor solução regulatória. Quer dizer, a gente está interessado em pensar o direito em interação com outras instituições e normas sociais. E a gente aprendeu que dessa maneira surgem outras possibilidades de resposta que a gente não conseguia alcançar com a pergunta inicial nossa. Quer dizer, quando a gente pergunta qual é a solução jurídica, a gente tende a chegar à constatação de que a gente precisa mudar a lei. Quando a gente pergunta qual é a solução regulatória, a gente diz, ok, vai ser interessante mudar a lei em algumas situações, em outras não é exatamente na lei que a gente precisa mexer. E a gente pode pensar, por exemplo, a relação da lei de transparência com o índice de transparência. Quer dizer, talvez seja mais eficiente, tendo em conta as circunstâncias que nos encontramos agora, criar esse índice e não procurarmos realizar novas alterações legislativas. Na verdade, essa nova orientação da pesquisa tem a ver com uma ideia de democracia não tão alicerçada a uma concepção formal de democracia, mas sim a uma ideia de democracia prática. Quando a gente pergunta o que é democracia, a gente está interessado em saber como controlar o poder, quem vigia os vigilantes. Nas teorias clássicas, a resposta estava muito ligada a essa ideia de separação de poderes. O legislativo vigia o executivo, que vigia o judiciário. E o cidadão participa da democracia quando vota. Se a gente pensa numa teoria que radicaliza o problema da democracia, quer dizer, quer chegar às raízes, e as raízes estão em práticas, a gente amplia a ideia de participação. Então, não é um poder que vigia o outro, são atores governamentais e não governamentais que vão ser responsáveis por isso. Então, na verdade, dentro dessa concepção mais enraizada de democracia, o que a gente está fazendo aqui agora é exercitar a democracia. Não é só quando a gente vai às urnas. Então, a pergunta por formas de regulação, a partir dessa pergunta a gente encontra novos instrumentos de atuação. Um deles é o índice de transparência da cidadania fiscal, que a gente tivemos a feliz notícia esta semana de que está fechado com o BID, ele vai ser um parceiro nosso e vamos de fato criar um índice de cidadania fiscal. Mas não podemos fazer isso sozinhos. A gente precisa de estabelecer parcerias, precisamos dos estados. Na verdade, o que o Basílio apresentou foi um primeiro diagnóstico sobre a transparência. Vamos tentar avaliar com a situação atual, mas esse diagnóstico não vai ser só nosso. A gente precisa, existem algumas instituições, a COGEF é importante para isso, o ENCAT também é importante para isso. A gente precisa conversar com os estados que precisam autoavaliar os próprios sites para que a gente consiga fazer um diagnóstico que esteja mais de acordo com a percepção dos estados com relação à transparência. Então, é importante que a gente esteja atuando junto com o BID, é importante que o valor econômico esteja aqui presente para que a gente possa divulgar melhor o índice. Quer dizer, através de parcerias que esse tipo de atuação ganha força e a gente aprende a regular de forma mais eficaz. É um tipo de regulação que é diferente
da regulação tradicional do direito, que estabelece punições para comportamentos que não nos interessam. Ao contrário disso, a gente quer recompensar bons comportamentos, chamar atenção para boas práticas. Então, o que o Dr. Cabreira nos explicou mais cedo, é importante para o Estado de São Paulo criar fóruns de debate, criar audiências públicas para que haja uma discussão prévia sobre o sentido de determinada norma. Isso é uma boa prática que precisa, isso precisa ser divulgado, e nesse sentido é bem possível que outros estados passem a fazer o mesmo. A gente está de alguma maneira regulando nesse sentido, pelo exemplo positivo, não por punições. Um outro exemplo, que é só ilustrativamente, estou colocando aqui, trazido também pelo John Brathwaite, é o Bounty Hunting. O Brathwaite diz o seguinte: olha, essas novas formas de regulação, esses novos instrumentos regulatórios podem ser interessantes sobretudo para países em desenvolvimento, em que há um déficit de enforcement. Quer dizer, há uma dificuldade, faltam recursos para o Estado para que ele possa detectar e punir os contribuintes tal como seriam necessários para que haja inclusive uma situação de competição interessante no mercado. Então, bounty hunting são cidadãos, o que acontece muitas vezes são executivos de grandes empresas que expõem casos dessas empresas que estão deixando de cumprir obrigações tributárias, fraudam a lei, algumas vezes evadem, e a partir dessa denúncia o contribuinte é processado, e o cidadão que denuncia, ele ganha 20% ou 15% das multas que o contribuinte vai receber. Então, é uma forma do cidadão ajudar o fisco na detecção de infrações a normas tributárias. Quer dizer, todos esses instrumentos aparecem como possibilidade de atuação para o fisco quando a gente começa a olhar para o direito em interação com outras instituições sociais e não para o direito em si mesmo. Então, quando a gente olha para o direito isoladamente, a gente está acostumado a pensar a regulação através exclusivamente de estratégias de punição, altas multas. Quando a gente olha para o direito em interação, aparecem múltiplos instrumentos de regulação. Multas, mas não só. Bounty hunting é um exemplo. Regulação dialógica. Isso é a pirâmide que o John Brathwaite faz. No topo da pirâmide, a gente tem um exemplo de ação mais coercitiva. Aí é o lugar das multas. Mas embaixo da pirâmide, na base dela, a gente tem um leque muito maior de possibilidades outras de regulação. O exemplo aqui, vou remeter mais uma vez ao que o Dr. Cabreira falou. Audiências públicas, discussão antes da legislação ser implementada com diversos setores da sociedade civil. O bounty hunting também é um exemplo disso. Então veja, a ideia do Brathwaite é a seguinte: recorre-se a estratégias mais coercitivas como forma de controle, quando estratégias mais respeitosas e mais dialógicas foram tentadas primariamente. O exemplo que ele dá é da administração tributária australiana, que em algumas situações opta por não penalizar empresas, mas adverti-las de que se tiverem novamente problemas de compliance, se continuarem deixando de cumprir a norma, terão a linha de produção fechada, ou terão que receber mais altas multas. E ele explica que nesses casos a eventual sanção é percebida como justa não só pelo contribuinte punido, mas pelos diversos atores interessados. Quer dizer, esse tipo de ação da Receita muda a percepção da Receita por parte dos cidadãos. E vejam, são pesquisas empíricas feitas em países da América Latina por Alm e Bird, concluem que, na verdade, esse tipo de percepção, a percepção por parte do cidadão da legitimidade da ação do fisco, pode ser um instrumento capaz de reduzir o contencioso e de estimular o cumprimento voluntário de obrigações tributárias. Quer dizer, é muito mais interessante agir na base da pirâmide e deixar a
a força para os casos realmente de exceção em que o contribuinte persiste deixando de cumprir normas tributárias. Então é mais ou menos isso que eu queria